Olá, comunidade PH Bro, de volta aí depois de alguns meses, né, que a gente passou sem fazer episódios. E nós estamos hoje aqui com o Mário Ruben, que acabou de defender aí o mestrado em engenharia elétrica e o trabalho dele foi na área de blockchain. E é uma área Exatamente. que eu gosto e eu convidei o Ruben aqui hoje para falar aí um pouco do trabalho dele, como é que foi o mestrado e quais são as perspectivas tuas, Rubem, para atuação na área e o uso daquilo que tu aprendeu, né? Então, Sim. fala aí pra gente. Olá, professor. Boa tarde a todos que estão escutando, assistindo essa gravação. Sou até suspeito, né, de falar que gosta da área. Realmente é uma área muito interessante quando você conhece a tecnologia, a blockchain, você conhece realmente o quão revolucionário é aquilo na informação, na segurança, né, da informação, na praticamente imutabilidade dela. Isso daí é como se fosse um ouro digital, né? Aham. Realmente a informação hoje é o é o ouro, né? Porque é ela que hoje as empresas elas utilizam, né, para captar recursos, para vender. E assim como o senhor gosta também da área de blockchain, eu também sempre gostei da área. Eu lembro que tu tava procurando alguém que trabalhasse com blockchain, né, aí no, na Exatamente. UFAM, quando tu chegou, e Sim, aí, foi até com o professor Zeni, né? Eu isso, falava, ele vinha aqui no laboratório. Hoje eu estou atuando como técnico de laboratório na aham. UFAM, né? E aí eu sempre conversava com o professor e falava, olha, blockchain é isso, blockchain é aquilo. Aí ele falou, olha, A tem o gente professor parece Carlos. alienígena quando a gente está falando para Sim, as pessoas não sabem o que, que é um negócio meio bizarro. E eu ouço isso de quase todos os meus alunos que trabalham com blockchain, quando eles vão falar com alguém, qual é a tua pesquisa? Eu estou trabalhando na área de blockchain. Eles, o que é blockchain? Assim, sim. a gente que está na área, a gente acha que é uma coisa que já é meio que comum, mas não, as pessoas não sabem, elas não, a maioria pode até ter ouvido falar, mas assim, foi um filtro. Ela entrou, saiu, que nem ficou, nem já ouviu falar por alto, alguma coisa assim, mas. Sim, é exatamente a percepção que eu vejo, porque se você vai fala para alguém o que que é blockchain, a pessoa ouve, ela até entende assim, mas parece que ela não entendeu profundamente ali. E eu Não, acredito que querer que a pessoa entenda profundamente, pelo só a menos gente que está meio que é, trabalhando e eu ali com acho a que parte o técnica, caminho e o caminho mas assim para a pessoa entender mesmo é realmente, eu acho que não tem como você assim explicar blockchain e a pessoa ter aquele estalo, cara, é isso mesmo, ela tem que ir por conta própria, tu não, vai a falar pessoa para ela e ela tem ir que pesquisar tem que para querer se mergulhar um pouquinho. E assim, sim. não é algo digerível, assim, a pessoa tem realmente que ter feito a decisão de querer estudar aquilo, porque não é uma coisa que tu olha, que tu se apaixona de primeira, não, é uma coisa mesmo que é só a curiosidade que te leva a, a se aprofundar no assunto. Exatamente. Aí, justamente, foi nessas nossas conversas que a gente foi começando, até mesmo nos cafés, né? Que a gente Sim, sentava, tomava café e ficava discutindo. A gente já chegou a discutir horas sobre o mesmo tema. é, Então, até que foi o momento que é, o senhor me aceitou como um aluno especial na primeira turma de blockchain. isso, Já fui conhecendo os seus alunos que realmente eram os alunos oficiais do programa de pós-graduação, né? isso. Que forma tanto mestres quanto doutores na área de elétrica. E aí tem essas duas ênfases que a gente faz, né? Que é a parte de blockchain, mas fica na ênfase da microeletrônica. Isso, exatamente. Porque na verdade a microeletrônica é o nosso carro-chefe, né? Tanto é que o nosso Uhum. grupo de pesquisa é dispositivos, semicondutores e aplicações. Aí as pessoas, mas onde está blockchain? Onde está? Não, está nas aplicações, porque
não existiria sistemas de informação, não existiria computadores se não fosse microeletrônica. A gente, Sim, é o que dá subsídio, né? Então, assim, a gente esticou ao máximo ali, não está nas aplicações. Então, exatamente. o nosso É uma foco. dúvida até que as pessoas às vezes elas acabam olhando e pensam, mas a blockchain ela se aplica na, como é que ela entra na microeletrônica, como é que ela entra na, Na verdade, não é como ela entra, ela é parte, né? Ela só sim, existe por conta da microeletrônica. A microeletrônica é o que dá subsídio, uhum, infraestrutura para que os sistemas possam rodar, né? Apesar de nós estarmos falando ali de sistemas matemáticos ali, o software em si, ele é lógica, é, ele pode ser escrito em uma linguagem de programação, mas ele tem que rodar dentro de uma infraestrutura. E toda a infraestrutura é baseada em semicondutores, não tem para onde correr. exatamente. E aí vale até ressaltar que ela vem, né, a parte da tecnologia em si, que a gente faz a análise da blockchain, na parte mais profunda de como é o funcionamento, né, mas as aplicações elas se distribuem entre várias áreas, Não, área do totalmente. direito, a área até mesmo do aqui na elétrica, tudo que registra informação, tudo, a blockchain ela é isso, né? É uma cadeia de blocos onde você registra as transações, registra informações de forma segura, de forma que, mas o que tu tens hoje para fazer isso? Tu tem os bancos de dados, né? Sim. Só que os bancos de dados eles são administrados por usuários, São por, por usuário não, mas por existe um super usuário geralmente que exatamente. tem acesso a tudo. Sim, e assim, o que garante que esse superusuário ele não pode alterar essa Exatamente. informação, né? Que ele não pode manipular essa informação. Então, uma das dores que a blockchain ela vem para fazer é justamente resolver essa questão Uhum. da É, confiabilidade, né? Da confiabilidade da informação. a temporização da informação. Tanto é Sim, que no paper lá que gerou a blockchain em 1991, eles nem falavam em blockchain. Se eu não me engano, sim, eles falavam em time chain, mas eu tenho certeza é que no artigo do Satoshi Nakamoto, ele não fala nada de blockchain, ele fala time chain. Então, time chain é uma forma de você temporizar a informação no tempo. Então, essa aí é a de temporizar a informação no tempo, não, de registrar a informação num sim, tempo específico e que você tivesse uma dificuldade ou uma probabilidade muito baixa de conseguir modificar aquela informação que está inserida num determinado bloco do sistema. exatamente. É Encadeando em ordem cronológica essa informação, né? é engraçado que blockchain é o termo que se popularizou. Entretanto, não se popularizou. E o termo Sim. mais adequado é time chain, na verdade, não blockchain. Aham. O Davi, sabe, né? Davi Soto, Sim, do nossos colegas de nosso mestrado, grupo lá. Sim. ele tá propondo um projeto agora para o pessoal do ICE. Na verdade, não é para o pessoal do ICE, para uma feira que vai ter no ICE. E aí uma proposta de armazenar os sistemas de informações do sistema, das bases hídricas, não hídricas, fluviais de navegação aqui da região, que existe um banco de dados hoje que faz esse registro, a disponibilização desses dados. Aí o Davi está propondo a replicação desses dados em blockchain justamente por causa disso, porque nesse banco de dados provavelmente tem um superusuário, sempre tem um superusuário e se, por exemplo, alguma coisa acontecer, se ele não tiver na verdade, é difícil ele estar num sistema tão distribuído quanto uma blockchain. Então, se acontecer alguma coisa naquele banco de dados, já era, a informação é toda perdida. Na blockchain, Sim, ela tá pulverizada em vários nós e em uma situação de uma catástrofe, um único nó que sobrou
a gente pode recuperar tudo de lá. recuperar a informação, exatamente por ser um sistema distribuído, né? Isso, É exatamente. que o pessoal, o termo se chama, que é bem popularizado na blockchain, é descentralizado, né? Isso, Essa exatamente. descentralização é como se tu tivesse vários backups. E Uhum. aí isso acontece com o próprio Bitcoin, né? Se, por exemplo, vamos tentar destruir o Bitcoin. Ah. Tiver, Não, se tiver um nó, alguém que está guardando essa é. informação E no mundo isso é todo. muito legal, assim, essa tentativa. E, inclusive, é algo que tu trabalhou, né, ao longo do teu trabalho, uma tentativa de, de fazer, de gerar uma situação em que a rede, porventura, não consiga responder para a gente Sim, verificar a resiliência dela, né? Então, exatamente. eu acho muito válido todo mundo que tenta É quebrar, fazer sobrecarregar, alguma coisa que sim, consiga encontrar, tentar encontrar alguma fragilidade no sistema que possa ser usado para tem uma palavra, para challenge, demonstrar, challenge, rapaz, a palavra challenge em português, desafiar, para desafiar o desafiar ele, sistema. desafiar. É, Sim. rapaz, às vezes eu me lembro da palavra em inglês, não me lembro em português, às vezes eu quero falar a palavra em inglês, eu só me lembro da palavra em português, então. É a desvantagem de ser bilíngue. É, Mas para contextualizar o que o senhor acabou de falar, o que eu fiz lá no meu mestrado foi justamente essa comparação. uhum, É, na verdade, não contextualizando melhor, o meu trabalho ele foi baseado para comparar duas arquiteturas que são muito faladas em blockchain, né? uhum, Que é Bitcoin e Ethereum. O isso. Ethereum ele tem se popularizado muito devido à novidade dos contratos inteligentes. Sim. E aí, e aí Eu justamente, diria que não só por isso, mas a maneira com que ele foi organizado desde o início foi nessa direção, foi na direção sim, de se popularizar. A proposta dele já era oferecer um ecossistema onde sim, as pessoas elas se achegavam mesmo para trabalhar ali, porque tem ferramentas para sim. desenvolvimento. E a intenção não é nem errada, porque realmente Não, é o que totalmente. se faz que faz a tecnologia Sim. ela ir para frente é a adesão. Uhum. Então é uma parte realmente Por importante exemplo, da nós rede. temos a Solana. Cara, a Solana é uma rede que tem se popularizado e tal, mas quando a gente vai desenvolver, é muito penoso a gente usar, por exemplo, a DevNet. A DevNet ela é muito morosa, ela trava muito, ela tem picos de responsividade, mas Uhum. depois ele some. Então, assim, tu tem que estar com uma janela, tu tem que saber a janela onde ela vai estar respondendo para tu poder fazer testes. No, nas DVMs, não. Tu tem vários redes de teste. Tem Sepolia, tem o Golic, né? Tem a Binance Smart Sim, Chain, a tem, Binance. tem Polygon, tem um monte, vários testnets que tu consegue utilizar para fazer testes dos contratos. A Solana, é, apesar de tudo, eu gostei eu gosto da proposta Solana também, não tanto quanto a do Bitcoin, mas eu gosto da proposta Solana, mas ela deixa muito a desejar em infraestrutura para os desenvolvedores com relação a testes. A Mainnet, eu acho que ela não tem esse problema todo, mas a DevNet, que é uma rede que deveria ter uma responsividade boa para o desenvolvedor, ela não tem. O Ethereum é fantástico. Sim, O BSB também ali tem alguns momentos que ele não responde, principalmente quando tem muita demanda, eles estão fazendo testes pesados, mas fora desses períodos, a testnet funciona muito bem. Agora, realmente, a Solana é chata.
muito chato. E é importante, assim, para nível do desenvolvedor, a rede ela fornecer essa Essa facilidade, infraestrutura, exatamente. essa infraestrutura e facilidade para os desenvolvedores eles Porque trabalharem. senão ela não vai atrair um público de Sim, desenvolvimento. Porque, assim, nós estávamos falando que o povo, a população mesmo, ele nem sabe o que é blockchain. Quem tem que saber são os desenvolvedores. Então, são poucos desenvolvedores, são poucos os que conhecem. A maioria dos desenvolvedores, dos poucos que se interessam por blockchain, conhecem o Ethereum. Principalmente porque tem muita facilidade de desenvolvimento. As outras, elas exatamente. realmente deixam muito a desejar. Sim, e isso é até importante que o senhor disse, professor Carlos, porque para o desenvolvedor, ele está ali, por exemplo, prestando um serviço, fazendo um produto, Isso. o objetivo dele ali é entregar, ele tem que entregar esse Exatamente, produto. exatamente. Porém, para o usuário, ele quer, vamos supor que ele está usando a blockchain porque ele está querendo as características de segurança, ele precisa ter aquela segurança Isso. naquela informação. Então, assim, a Ethereum já fornece já tem um seu grau de segurança. Sim. A gente já conseguiu ver que ele não é tão seguro quanto o Bitcoin, mas ele tem o seu grau de segurança, porque aí se faz lembrar aquela questão lá do trilema, né, da blockchain. Sim. Tu vai ganhando escalabilidade, mas tu pode ir influenciando a velocidade, né? Sim, Na verdade, sim. a velocidade. Tu ganha velocidade, mas tu perde segurança. Sim. Mas assim, para o cliente ele vai ver, já está na blockchain ali, já está tá na Ethereum, tudo bom, Pois é. tranquilo. Agora tá no Se o cliente, Bitcoin, se o também pro cliente cliente. ele quer um projeto onde ele vai usar a blockchain, ele está pouco se listando qual blockchain Exatamente. vai ser usada praticamente. Então, Sim, realmente, nesse caso aí, o Ethereum ele ganha muito com relação ao ecossistema fornecido pelas outras. Principalmente na questão exatamente. de treinar os desenvolvedores. Sim. Agora, algo que eu lembro no meu trabalho que realmente o Bitcoin ele se destaca, principalmente em questão de muitos, quando você vai aumentando o número de registros na rede, é a questão do Bitcoin, especificamente o BSV, Alô, professor? Oi, oi. Ah, tá aqui, é porque acabou que saiu da tela. Tá. O do Bitcoin Satoshi Vision, Aham. ele realmente o custo dele é muito menor do que o da Ethereum. Então, assim, se ao longo do tempo, com tantos registros de informação, a diferença de valor que tu vai gastar em uma rede em detrimento da outra é um valor realmente considerável. É. Quanto mais informações, e aí realmente o BSV, na questão de custo, ele se mostra muito bom para Competitivo. trabalhar nessa rede competitivo, exatamente, extremamente competitivo. E assim, Diria assim, assim. a gente está falando aqui de tecnologias, da tecnologia blockchain, e assim, a gente, inevitavelmente, a gente vem acompanhando o desenvolvimento. Blockchain começou ali em 2008, essa última década não se popularizou, ela continua em nichos muito específicos de desenvolvimento, de discussões, muito Uhum, hype e especulação financeira, beleza. Isso aí eu acho que foi o principal, a principal aplicação de blockchain até o momento. E comparando, por exemplo, com outra tecnologia, a IA ela veio e ela também é uma tecnologia muito disruptiva, muita sim, gente gosta, precisa, usa e dá usabilidade. Aí a gente vê duas características. A gente tem o boom da IA, ela começou ali por volta, sei lá, de 2019. Foi ainda na época da pandemia, antes da pandemia começou assim ter um hype maior de IA. Só que assim, ela consegue um público muito maior, ela é muito mais popular, ela entrou na sociedade com muito mais força
E tem muito mais gente que se sente à vontade de dizer, não, o cara nem programa, nem faz nada, não, Uhum. não sei o quê. E faz prompt. Beleza, mas o cara sente que ele está trabalhando com IA. Não é a mesma coisa com blockchain. E Blockchain, nem acho que isso vai acontecer. não, não é, exatamente. Assim, a questão porque a IA, ok, tu tem a aplicabilidade ali, você, por exemplo, vamos supor, IA é muito além de um prompt de chat, por exemplo, Sim, que a gente tem o totalmente. chat GPT. Mas a maioria é popularizada em cima do chat GPT, tanto que se Isso. tu fores perguntar da população, a maioria acha O que que é IA? É IA se ChatGPT. resume a chat GPT, É. né? E assim, a mesma coisa poderia ter acontecido com a blockchain, por exemplo, quando pergunta o que é blockchain? A É Bitcoin. blockchain é Bitcoin. Isso, exatamente. É o mesmo Quando comparativo. a maioria das pessoas sabe que já ouviu falar em Bitcoin, Sim, mas ninguém, a maioria, esse público que já ouviu falar em Bitcoin, a maioria não ouviu falar em blockchain. sim. E quando aqueles que ouviram falar em blockchain, muitos acham. Eu já conversei com muitas pessoas que você já ouviu falar de blockchain? O que é blockchain? Ah, blockchain é aquela tecnologia das criptomoedas, do Bitcoin. É. Então, ele para aí, é como se tivesse as pessoas pensassem realmente, blockchain só serve para Pois é. ter uma moeda virtual. E isso é uma questão interessante, porque a blockchain, a diferença da tecnologia da blockchain para a tecnologia de IA. A blockchain ela é ultra determinista, então assim, ela é exata, ela não tem nada Sim. probabilístico, é assim bem, até me fugiu a palavra, mas é super determinístico. Se tu Uhum. errar um bit já era, não tem o que fazer, acabou. A Sim. IA é probabilístico. Então, assim, ela tem. Ela é uma tecnologia que funciona no contexto de probabilidade. Então, ela tem. Talvez por conta disso, ela tem muito mais facilidade de produzir uso do que a blockchain. A blockchain realmente é uma tecnologia que, para te produzir alguma aplicação, tu tem que queimar neurônios ali, cara, como Sim. primeiro pensar em como, depois onde ela pode ser aplicável, depois disso como, qual blockchain, que arquitetura utilizar. Então assim, é uma coisa que realmente, se não fosse o hype da especulação financeira em cima dela, ela não teria nem decolado. E Sim. isso é interessante porque Satoshi Nakamoto ele tinha consciência disso. Tanto é que perguntavam dele: por que, que não testou o sistema no simulador antes? Tal, tal. Ele não, porque para simular isso é preciso de muito recurso computacional. Então não vale a pena tu colocar no simulador. É melhor tu colocar para ela rodar mesmo na vida real, com as máquinas de verdade e tal, e ver se funciona. E aí Sim. tem sempre o risco, como eu falo para todo mundo, tem sempre o risco das blockchains todas perderem o valor assim instantaneamente. Porque Sim. esse valor que a gente vê de market cap, ele não é nada. Ele não significa nada. Então, assim, ela pode perder o valor instantaneamente, a menos que ela tenha usabilidade. E se para Uhum. ela ter usabilidade, é preciso ter aplicações que as pessoas precisem utilizar. E não e aí é que tá a pessoa, uma aplicação para pessoa que a pessoa utiliza, não tem nada a ver com a pessoa conhecer ou não blockchain. Ela vai utilizar se ela precisar, se ela sentir que ela precisa daquilo, se ela quiser aquela aplicação, ela vai utilizar independente se tem blockchain, se não tem blockchain. Então é nesse ponto que a blockchain não chegou, no nível de produzir aplicações que sejam realmente, que a população queira utilizar e, e assim, e que ela nem precisa saber se está rodando em blockchain. E se a pessoa quiser, ela vai utilizar, vai usar blockchain, e aí a blockchain vai ser. Não a blockchain, mas as aplicações em blockchain As serão popularizadas. aplicações, exatamente, que é aquilo que a gente conversou, talvez
alguma aplicação se popularize, que utilize a tecnologia, né? Mas talvez não necessariamente vai ter um boom que todo mundo tá, blockchain, blockchain. Não, não, Talvez não, não. é bem mais provável que seja Vai na ver vários, tecnologia. vão haver vários cenários de FOMO, de Sim, Fear of Missing Out. Igual como acontece em todos os hypes. As pessoas vão tentar comprar os tokens e tal para aproveitar subida de preço e tal, mas elas não vão igual fazer o isso dos porque. NFTs que aconteceu muito. Não, Isso foi por totalmente. volta de foi que ano? Mas em 2000 e para Não, 2000 e acontece a cada 4 anos. A gente tá, nesse momento, estamos no final de um hype, aonde sim, está o maior alvoroço em relação ao preço. Então, eu estou. Assim, é muito bom a gente acompanhar isso, legal, e tentar fazer as nossas apostas e saber como é que a coisa funciona, né? Aprender um pouco sobre o exatamente. mercado financeiro. Muito menos burocrático que o mercado de bolsa de valores. Sim, Infelizmente, o governo, toda vez que quer meter o pitaco, ele acaba prejudicando o ecossistema. Não ajuda ninguém, só atrapalha. Então, o governo chegou para atrapalhar, então ele já tá sim. atrapalhando um pouquinho aí o. O governo não gosta daquilo que está fora do controle dele. Exato, exatamente. Então, tudo que tiver fora do controle, realmente ele vai tentar ou controlar É, ou barrar. é, eu falo com meus colegas que as regulamentações elas só atrapalham quem é honesto e não resolvem nada para quem é desonesto, porque o cara que é desonesto ele vai encontrar brecha e vai Sim, continuar sendo desonesto. O cara que é honesto que vai pagar o preço, ele vai ter que cumprir todos aqueles requisitos, ele vai continuar cumprindo e quem não quer cumprir ele vai encontrar uma brecha, pode ter certeza, porque não tem como fechar todas as brechas, não exatamente. tem, não existe. Não, não tem como. Pois é, professor. Então, assim, foi uma boa jornada nessa questão aí da pesquisa. Sim, É por isso que é importante ter mais análises, mais comparações, né, das isso. redes. Não existem só essas duas, a Ethereum e a Bitcoin. Aham. Então, a gente começou já fazendo comparativo de contratos equivalentes Isso. nas duas redes, para a gente começar a ter dados, métricas, né, as métricas no meu trabalho, que eu desenvolvi com o senhor, foi justamente isso, analisar custo, analisar a velocidade, Velocidade. que a gente, qual rede que vai responder, vai me retornar mais Qual rápido, delas e funciona na velocidade da luz? nenhuma. Por quê? Vamos lá, agora é Justa, hora de tá. questionar o mestre Rubens. A blockchain, ela por si só, ela é lenta. Sim, A blockchain, ela não foi feita para ser rápida, para sim. ser da velocidade da luz, para ser um sistema Visa como a gente Aham. tem por aí. Se tu queres um sistema rápido, você pode utilizar os sistemas tradicionais mesmo. Sim. E, E e, aí, e tem a situação de que a, em sistemas de informação, velocidade e segurança andam em direções opostas. exatamente. Esse era o ponto que eu ia Isso, entrar, onde novamente a gente chega no trilema das blockchains, né? isso. Segurança, velocidade, que é a escalabilidade. Tem mais um que me falhou a memória agora. É segurança, Segurança, escalabilidade. velocidade e joga um Google aqui Vai lá. rapidamente, só para gente. O trilema da. Me É, falhou agora. nessas horas, É, e a descentralização. descentralização. É a descentralização, que é justamente o ponto. Você vai, você quer algo muito rápido, vai perdendo segurança. Segurança. Isso. Aí é, você quer descentralizar, né? Ou centralizar, na verdade, vai centralizando. Aí o Na que pode verdade, comprometer? a questão da centralização está muito mais relacionada à facilidade de uso. Porque, por exemplo, Sim, utilizar, por exemplo, o Bitcoin ou o Ethereum sem essas
plataforma de carteira, não é simples. Assim, você tem que gerenciar as chaves privadas e, e usar elas quando for necessário. sim, E isso é uma coisa que a maioria das pessoas não vai sentar para fazer. Então, eles preferem centralizar a coisa e aí a centralização ela facilita o teu uso. Por exemplo, o meu Hotmail. Não precise mais de senha para você acessar. Tá doido, cara? Vou continuar acessando com senha e acabou-se. sim. Eu não De vou. uma coisa ou outra você abre mão, né? Aquela É, questão, a facilidade, é, você vai ter a facilidade ali, mas tu vai abrir mão realmente, será que tu passa aquela do teu controle, tu passa o controle para alguém, da confiança, isso, né? A exatamente. confiança. Ah, Então é essa mais centralizado, é mais fácil. Um banco, ele, por exemplo, um banco, ele administra ali o sistema monetário, coloca os dados, as aham, informações, atualiza os valores. Eu estou simplesmente confiando no que um é, órgão que é centralizado, controlado é uma entidade, né? uhum, Confiando naquele órgão, não consigo verificar, eu não consigo ir hoje realmente eu mesmo, como cidadão, né, ir lá e auditar, não, ver exatamente. se não estão colocando números a mais ou menos, forçando uma inflação, né? De, E assim, infelizmente, quando a gente sabe, começa a tomar conhecimento dessas notícias, já é tarde demais. sim, Por exato. exemplo, tem aquela, acho que faz pouco mais de 2 semanas, a Ambipar, aquela empresa grande de ESG e tal, verde, não sei o quê, começou a ter problemas, cara, começou um monte de liquidação de ativos com os bancos que tinham lastro em cotas dessa empresa começaram a vender, a ser liquidados mesmo. Então, assim, Sim, é, às vezes o usuário, por exemplo, a pessoa que comprou aquela ação, ele comprou e deixou lá, não fica o tempo todo acompanhando. E mesmo aqueles que acompanham o tempo todo, quando acontece um dump dessa magnitude, é difícil conseguir vender antes da coisa já estar estragada. Geralmente quem vai vender antes é o pessoal que teve informação privilegiada que estava lá por trás. Não isso. o usuário comum aqui que está do Sim. outro lado do sistema. Exatamente. Inclusive, esse daí que o senhor citou, eu até recebi e-mail da corretora, acho que eu não vou nem citar aqui a Uhum. corretora, mas todo mundo sabe que é a que tem duas letras, né? Ela mandou um e-mail falando para comprar as ações, assim, fazendo uma Sim, propaganda o cara de pau, altíssima né? ali. Eu recebi assim de um dos bancos que eu tenho conta, também proposta, não especificamente para Ambipar, mas para comprar esses títulos que eu considero Sim. títulos podres. Que foi, assim, eu não sei se tu assistiu aquele filme The Big Short, da, Não, da, ainda não. da, da crise que aconteceu em 2008 nos Estados Unidos, que os bancos eles faziam uns títulos meio malucos assim, Ah, aí sim. colocavam um monte de título que não prestava e juntava, fazia um negócio que assim, ninguém consegue entender. Então, assim, se tu não conseguir entender, não entra. É, Não confia no cara ali, porque, meu irmão, assim, eu me recuso a, a colocar, a não ser, simples, assim, por eu influência, né? arrisco, Assim, eu arrisco, simplesmente por exemplo, em porque alguém. criptomoedas e tal, mas assim, eu vou lá, dou uma olhada e tal, e o risco é meu. Eu não vou Sim, colocar grana na mão de outro para fazer o investimento para mim. Então, exatamente. Se a pessoa quer usar para aprender algo, é, coloca pouco, algo que não vai comprometer. Aquilo que realmente você está disposto a perder, aquilo que. porque quando tu coloca no banco, tu tá colocando para ele fazer o investimento para ti. Sim, Então, assim, se der inclusive, errado, é. tu. Aí o pessoal, mas realmente aí pode pensar, né? Realmente o banco é mais seguro. A gente já teve na história de É, os bens das pessoas confiscados no sim, banco. Isso sim. daí já aconteceu, não só aqui no Brasil, mas Pois é, vem acontecendo, né, em alguns países vizinhos aí. exato.
Então é isso, Rubem. Essa tecnologia que a gente trabalha aqui no nosso Sim. grupo, ela é uma tecnologia que eu acredito que ela tenha usabilidade ainda em algum ponto no futuro para a Sim. sociedade. E eu acho que o nosso trabalho, principalmente como academia, é continuar pesquisando, continuar fazendo propostas e tentando emplacar projetos que sejam úteis para a sociedade e explorando as tecnologias. É, eu, e eu vejo a blockchain assim, apesar dela já ter uma história e em vários círculos ela já ser uma tecnologia bastante conhecida, ela ainda é uma tecnologia que ainda não teve o seu boom de aplicação mesmo popular. A parte das Então, o aplicações de senhor especulação. apostaria que o próximo boom agora seria na questão das aplicações? Não, Isso, não necessariamente, eu não sei se vai porque acontecer, mas assim, o que eu penso é que se esse boom, se esse momento acontecer, então vai ser um momento que realmente a tecnologia da blockchain ela vai se consolidar como algo dentro da sociedade. Hoje, eu ainda não vejo ela consolidada, eu vejo ela como uhum, algo que ela pode de uma hora para outra desaparecer, deu errado, acabou, ninguém mais quer saber. E o Satoshi Nakamoto, ele falou, né? Em 2010, eu acho, 2011, antes dele sumir de vez, antes dele nunca mais dar notícias, que ele dizia que em 20 anos, ou nós teríamos um grande volume de transação sendo processado pelo Bitcoin, ou teríamos zero volume. sim, Então, ainda tem um risco, ainda tem esse risco. E outra coisa, ele dizia que quem quisesse fazer uma cadeia alternativa ao Bitcoin era um ataque ao próprio Bitcoin. Então, o que nós vemos com todas essas blockchains que existem no mercado, todas elas, dentro da filosofia de Satoshi Nakamoto, são ataques ao Bitcoin, ao sistema sim. Bitcoin. Então, nós vivemos em uma realidade, no contexto das blockchains, onde nós temos uma série de. Seria. Um monte de sistemas de ataque ao sistema central, central não, ao sistema é, inicial, o sistema Gênesis, que seria o sistema Bitcoin. Né? Nós vivemos num cenário de ataque. Então, Sim, ela, se for para dar certo, vai ter que aumentar o volume de transações e não é aumentando o volume da forma, por exemplo, que a Solana faz, que eu vou executar 65 TPS, 65 kTPS, que é até o limite teórico da Solana. Não é assim, porque 65 kTPS não é nada. Imagina, nós uhum, temos uma população mundial de 8 bilhões de pessoas. É, pondo aí, tá, 100 milhões de pessoas usando blockchain diariamente, fazendo transações na rede, facilmente nós chegaríamos aí a um sim. milhão de TPS e a Solana também não iria dar conta. E assim, o que eu vejo é que as blockchains elas não estão investindo em tecnologia de melhoria de responsividade em relação a processamento, a poder de processamento. Não a velocidade, a poder de processamento. Sim. Porque, De processar as informações, né, exato, na rede, isso. de Assim, fazer as duas. nós vemos, por exemplo, eu sempre me surpreendo com o pessoal da BSV, por exemplo, o projeto Teranode, que é um projeto para processar blocos de terabytes. Isso aí é o que realmente vai ser necessário num cenário onde blockchain for realmente utilizado de forma ampla na sociedade. Sim, Eu acho que esses projetos é que deveriam estar sendo trabalhados por mais blockchains. E para fazer isso, e aí
O Ethereum poderia assumir também isso, mas ele tem que aumentar o tamanho do bloco, só que ele não quer. É. Então quem, não, quem quer Querendo ou não, ele traz um pouco lá o conceito que os desenvolvedores do protocolo do Bitcoin, que eles também realmente eles não têm interesse de aumentar o bloco, né? na verdade, não são desenvolvedores, porque o Satoshi Nakamoto ele já tinha dito que isso teria que acontecer. Sim, Seria um passo dentro da história do Bitcoin. exatamente. Mas Não seria os quem tomou desenvolvedores, eu conta do digo do Bitcoin sistema Core. não quis deixar ele escalar. Exatamente. Quando eu falei os desenvolvedores, seria o Bitcoin Core mesmo, Isso, os o core, desenvolvedores o que core. o Core. Então, eles não têm interesse, né, Isso. em aumentar, e aí realmente por isso que depois veio o Bitcoin Satoshi Vision, né, Isso. a Bitcoin na visão BCH do e depois o BSV. depois o BSV, né? Isso. Exatamente. O meu ponto, agora, assim, colocando o meu ponto de vista em relação a blockchain, né? Hoje, também, assim como pesquisador da rede, eu vejo tantas utilidades Uhum. que eu não acredito que, pode ser que não se popularize, mas eu acredito que não vai, não, assim, não tem possibilidade de deixar de ser usado. E um exemplo. Eu quero concordar. Assim, Sim. Um eu quero exemplo que eu vejo até acreditar. mesmo em cenários de guerra, Sim. assim quando como aconteceu recentemente, né, a Aham. questão da Rússia, da Ucrânia, a gente viu um aumento na Rússia do uso do Bitcoin. Isso. Então assim tu pensas, é um momento ali de crise onde realmente onde aconteceu aquela mesma situação lá que a gente diz do do governo da Rússia impedir os cidadãos de negociar agora com dólar, Com né? dólar, isso. Qual foi a saída que os cidadãos tiveram? Vamos utilizar Bitcoin Bitcoin. e dólar. É. Bitcoin e dólar. Então, assim, eles bloquearam a gente de usar com um dólar, mas Vamos usar o SBT. mas ninguém, quem é que vai me impedir, por exemplo, hoje de eu comprar Bitcoin, de eu ter Pois é. Bitcoin? Hoje, tu não consegue controlar isso, o Sim. governo não consegue controlar isso. Então, assim, Felizmente. até cenários assim que eu vejo caótico, de até mesmo, por exemplo, de crise de comunicação, enquanto tiver um nó sustentando no mundo Isso. todo, a rede ela sobrevive. Isso. Então, num cenário onde eu preciso me comunicar, registrar uma informação na rede, por isso que eu acredito que realmente a blockchain, popularizando ou não, ela vai ter alguma aplicação, alguém vai estar usando de alguma forma. Perfeito. Rubem, a gente está chegando aqui no final aqui desse episódio Perfeito. e assim, foi um prazer aí ter a sua A presença satisfação foi e toda eu minha. espero volta de novo aí para a gente conversar mais sobre blockchain nos nossos próximos Sim. episódios. Nesses próximos episódios desse retorno, nós vamos estar conversando principalmente com os nossos alunos, né? Para Uhum. eles estarem falando sobre os seus trabalhos e já está convidado novamente para voltar aqui no podcast. Tem alguma palavra final aí para os nossos colegas? Para o pessoal que está pensando em entrar em blockchain, eu recomendaria, primeiramente, por si só, dar uma estudada na questão do tema, ver se você se identificou, gostou. Isso. Se identificou e gostou, vale muito a pena investir, porque é um conhecimento, é uma informação, é uma tecnologia que está crescendo, né? Uhum. E as oportunidades elas aparecem e é bom você estar preparado, né? Exatamente, exatamente. Para justamente você ter um conhecimento que não é todo mundo que tem, não é todo Certo. mundo que sabe que tem um conhecimento da tecnologia. Então é aí que vai ser o diferencial. Certo. E assim, para toda a comunidade também, eu indico, né, você ter o conhecimento, nem que seja razoável, de vários temas, Sim, de exatamente. tecnologia, justamente porque você consegue, às vezes, uma aplicação, o estudo, por exemplo, o estudo controle, vamos supor, Sim, mas eu posso pegar a aplicação de uma tecnologia que está emergindo, uma tecnologia emergente, e trazer aqui para minha aplicação para resolver alguma dor. exatamente. Então, e a questão, por exemplo, do mestrado.
eu acredito que ele vem para agregar muito na vida do discente, né, na vida do pesquisador, porque realmente a gente é instigado a pesquisar, a questionar, a realmente é, entender e não só aceitar É. o que estão falando, mas realmente ter um senso crítico daquilo que Eu está. lembro, agora tu tá falando nisso, eu lembro quando eu falava para vocês sobre o Bitcoin SV, vocês eram bem céticos, né? No início. Sim, na verdade, até mesmo esse trabalho, ele foi o meu trabalho de pesquisa, que eu faço a comparação Ethereum e Bitcoin. Eu não sei se algum aluno seu chegou a fazer algum trabalho com a Ethereum mesmo, né? Aham. Realmente foi mais com o Bitcoin, mas existiam algumas coisas que o senhor falava, e eu ficava, não, mas Será? não pode ser, não é possível que o Bitcoin é tão bom assim e ninguém está usando. O Bitcoin, quando eu falo do BSV, né, não PSV, isso. é tão bom assim que ninguém está fazendo contratos nele. Tá todo mundo na Ethereum tem uma razão. Sim. E aí, quando a gente começa realmente a fazer os testes, começa a ver ali, cara, tu fica na hora pensando, rapaz, tem alguma coisa Tem errada alguma mesmo coisa errada. no todo, né? E É, aí você começa a entender que realmente tem todo o marketing, toda a questão isso, da usabilidade, da facilidade que isso, a outra rede tem em detrimento daquela. E isso. aí tu começa a comparar, ver, mas essa tem vantagens e tem desvantagens. Para Exatamente. essa aplicação é melhor, para essa outra não, é melhor Isso, utilizar essa. isso. E no final, quem vai decidir é o cliente. É o Então, cliente, o exatamente. pesquisador, o desenvolvedor, ele tem que apresentar as soluções e Isso. quem vai bater o martelo É o é o cliente. cliente. É, exatamente. Beleza, Rubem. Então, mais uma vez eu agradeço aí pela tua Eu que participação. agradeço. Comunidade Page Bro, agradeço aí a participação de todos. Fiquem com Deus e até a próxima.